negativos, mais do que a mais-valia que traz, ou então não há problema nenhum, vamos continuar e até pode-se abrir. Mas temos mesmo que continuar, porque neste momento vai ser assinado um acordo agora na recuperação do Porto, que vai estar no âmbito da Urban Water Agenda para 2030, e estão a trabalhar, Lisboa é um dos membros desse acordo mútuo, e estamos a trabalhar no sentido de colocar uma meta para a utilização de águas residuais tratadas para outros usos. Pronto. E temos que também fazer qualquer coisa porque não atingimos essa meta. Só para a rega. Já se usa água reciclada, não é? Porque há ruas a serem lavadas com água reciclada. É só por causa da rega. É para novas utilizações. Por causa das aerossóis. O que está a ser utilizado é a rega em árvores em caldeira. Isso. Não, e a irrigação é para árvores em caldeira e para lavagem de ruas. Neste momento o que se quer fazer é colocar mesmo na rede, não só de dispersão, mas de gota a gota, também, colocar mesmo, em vez de ser, isto é porque o projeto é no Parque Expo, que já existe uma conduta, portanto foi feita já de raiz uma conduta para irrigação. E que está preparada, está ligada ao depósito que está na Etar de Peirolas e que já está preparadíssima para utilizar água reciclada da Etar de Peirolas. Pronto, neste momento não está, a conduta está a ser cheia com água de fundo, está ali próximo, e que isso passar então assim a ser regada com água. A questão é que, exatamente, para a água em caldeiras e para a irrigação, para a lavagem de ruas, já tem sido feita. Para a irrigação de gota a gota, como é um espaço público, que é uma grande área, para a Direção-Geral de Saúde, colocou-nos alguns entraves e andamos aqui um bocadinho em circular mesmo. Sim. E não conseguimos. E estes acordos circulares têm essa vantagem, que é trazer os vários organismos que têm responsabilidade à mesa. Ou seja, não é a APA emitir uma coisa, depois a DGS emitir outra. Exatamente. Ou seja, é arranjar uma solução de forma conjunta, de forma articulada. É essa a ambição dos acordos circulares. Até porque no resto da Europa já existe legislação. E os novos desafios vão trazer para a reutilização da água, inclusive para beber, e são também, ou seja, é o que... Não, e as águas cinzentas também, que já está a começar a utilizar, e nós estamos muito atrasados nessa questão. Tem a ver com a construção dos nossos edifícios. Por isso, acho que isso é uma boa, fica aqui a nota, mas se quiser, agradecer, acho que vinha reforçar ainda mais esta preocupação. Relativamente à questão de como se implementa, de facto é um desafio. O que nos parece é que com este modelo de governança e com a vontade política que existe, que é determinante, ou seja, a vontade política é determinante para tudo, depois que todos os instrumentos vão em alinhamento com essa vontade política, eu não tenho dúvidas, pelo menos que é essa a vontade expressa, ou seja, de implementar o que está aqui. E de facto temos que utilizar bem os instrumentos que nós temos disponíveis. E também esqueci-me de fazer uma referência que é, a nível europeu, é curioso, porque a questão da economia circular é falada em todos os dossiês, não é só nos resíduos, é nas agendas urbanas, é em tudo, nas águas, nas BREF, ou seja, nas compras públicas, todas as políticas europeias, toda a transversal, a nível de impostos, da carga fiscal, tudo está a ser pensado no âmbito da economia circular. E por isso eu acho que, mesmo não havendo a nível nacional, a nível europeu, isto leva, porque o dinheiro é para isso, a inovação é para a economia circular, uma das novas prioridades da presidência que está atualmente. Por isso, eu acho que tudo se direciona, tudo está com esta vontade, porque não é um chavão, de facto é a própria economia a perceber-se que tem que ir por este caminho. Se for para o outro, não vai lá. E por isso, nós temos um problema, que é os nossos empresários, se calhar têm uma visão de curto prazo, não é? Não conseguem ver médio e longo prazo. Também pela natureza das nossas empresas, são pequenas e médias. Por isso, nós estamos todos aqui a fazer um grande esforço de transmitir conhecimento, com factos, com perceber qual é o ganho. E por isso é que há dinheiro, ou seja, por isso é que há dinheiro para a inovação, há dinheiro para o investimento, há dinheiro
Agora nós temos é que garantir que o dinheiro chega às pessoas, que as pessoas fazem e perceber que eles têm um ganho. Eu acho que para mim isso é o mais importante, é as pessoas, quem está e tem o poder de decisão, os nossos gestores perceberem. E depois outro fator interessante, quando referi a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que foi esquecido, o que é bastante curioso e como o plano está sempre a referenciar, isto não dissocia, isto contribui, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm uma série de objetivos e nós tentamos fazer esse exercício, dizer assim, estas ações contribuem para este objetivo, porque, de facto, esse é o nosso objetivo também. Portugal ainda por cima assumir plenamente a vontade de cumprir os objetivos todos do desenvolvimento sustentável. E por isso, o que eu acho que é curioso aqui, eu acho que a economia circular não se quer substituir a nenhum dos instrumentos ou não, é contribuir. Ou seja, esta nova filosofia, este novo modelo, tornar-se, digamos assim, DNA de quem que seja. Do estudante, do gestor, do designer, de quem compra, eu acho que é mais por aí e nós, e também com esta questão dos instrumentos financeiros que são essenciais, não é? Nós vimos a história da taxa do saco de plástico, não é? Houve uma mudança atroz de comportamentos, tem um impacto que pode ser aquela situação, ou a cenoura que vai incentivar, ou então o chicote, não é? E por isso é que nós temos uma ação mesmo direcionada para aí. Eu acho que isto tudo, com a vontade política, a governança que está preconizada, mais a vontade da Europa, e acho que não há como não se desenvolver. Espero não estar daqui aos anos a dizer que isto afinal não resultou. Mas pronto, eu sou um bocado otimista. Mas pronto, acho que há uma série de ações que já estão em desenvolvimento e que já não dá para voltar. Como se diz, o comboio está em andamento. Acho que já não para, acho eu. E por último, a questão do projeto europeu. Foi interessante trazer esse exemplo, porque nós temos cidades em Portugal com grande envolvimento em projetos europeus no nível da economia circular. A nível da cidade temos Lisboa, temos outro exemplo, Porto, também tem um projeto de economia circular, e se calhar há outras, Leiria também, porque de facto as agendas urbanas é outro aspecto, quer dizer, um dos aspectos também está a ser discutido, e por isso é bom ver estes exemplos destas cidades em quererem se tornar cidades circulares, e por isso acho que é possível, acho que é um bom exemplo. Agora, mesmo a propósito do que estava a dizer dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a próxima sessão do Ponto de Encontro vai ser no dia 10 de outubro, vai ser exatamente sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, o orador vai ser o Mário Parra da Silva. Vamos então, temos ali mesmo 3 perguntas aqui nesta área. Boa noite, chamo-me Beatriz Freitas e eu represento o setor do vidro e embalagem em Portugal. Ora, Sofia, assim, nós já nos conhecemos de outras praias e de outros filmes, mas é assim, eu não consigo resistir a fazer um comentário. O vidro e embalagem, para mim, é um exemplo perfeito do que é a aplicação da economia circular. Aliás, temos imensa pena que no vosso exemplo da ação dos resíduos, em vez de ter a cortiça, eu acho que o vidro merecia estar lá, mas enfim. Parece-me ter muito mais trabalho desenvolvido com muito mais anos do que a cortiça. Eu não estou a desprezar a cortiça, é um produto português, eu acho fantástico, mas enfim, acho que uma coisa desta dimensão merecia ficar ter um exemplo mais visível, mais sólido, que é o caso do vidro e embalagem. Não é por isso que eu estou a fazer o comentário. O meu comentário tem a ver com... Eu acho tudo fantástico o que disse, do envolvimento, de termos que estar todos virados para atingir o mesmo objetivo, mas ainda temos muita coisa a fazer. Eu vou dar um exemplo muito específico que nós temos no nosso caso, que é a IGAMA-Watt. IGAMA-Watt, como a inspeção que toda a gente sabe do ambiente, há um desfazimento enorme entre aquilo que é o que se pretende fazer por um lado e a interpretação que a IGAMA-Watt faz. É isso que se faz, ou seja, eu vou ser mais específico. Como vocês sabem, nós vamos aos esmaltes, por exemplo, temos aqui o caso da nossa Valor Sul, e entre os outros centros do país, vamos buscar o vidro que é recolhido através da rede Ecopontos. Por uma questão de logística, meramente empresarial, alguns desses resíduos não são tratados cá em Portugal, mas são tratados pela unidade portuguesa, mas que tem uma unidade, a empresa portuguesa, mas tem uma unidade em Espanha. É uma questão meramente logística, mais nada. O
que acontece? Quando chega à fronteira, temos, já não é a primeira vez, temos N casos. Temos em Gamaote que diz que aqueles caminhões com vidro, que é para fazer a limpeza, para proteger a reciclagem, não pode passar. E temos sido autuados. Porquê? Segundo os inspectores da Gamaote, aquilo não são resíduos de vidro para reciclagem. Aquilo é uma mistura de resíduos. E com a mistura de resíduos que é, não pode circular através da lista verde. Tem que ter outro procedimento muito mais complicado, muito mais oneroso, da lista laranja, com processo de notificação, etc. Mas depois isto até se faz para libertar o independentemente dos custos associados. O problema é que é assim, se estes resíduos deixam de ser resíduos de embalagem para reciclagem, e são uma mistura de resíduos, vamos perder resíduos que vão contar para as metas de Portugal em termos de vidro. Vamos ter os próprios esmaltes do nosso país, agora que se chamam seguros, como a Valor Sul, dizer que aquilo não pode circular como mistura de resíduos, porque aquilo são os meus resíduos, eu tenho metas dos meus resíduos de embalagem. Enfim, isto só para dizer o quê? Isto aparentemente não tem solução. Já temos falado com todo, meio mundo e mais além, e ninguém resolve esta situação. Já expusemos o problema ao Presidente da APA e ninguém aparentemente consegue resolver isto. É que assim, portanto, enquanto nós não conseguirmos ultrapassar estas nossas pequeninas coisas, é muito complicado. Estamos a pensar nesta maneira tão megalómana, com tantos projetos e tanta coisa para fazer. Obrigada. Boa tarde, o meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou da AGEF. A AGEF, para quem não sabe o que é a Associação Empresarial das Empresas de Eletrodomésticos, Material Elétrico e Elétrico. Portanto, todas as marcas que os senhores têm em casa e na sala de estar e no bolso, grande parte delas são nossas associadas. Eu quero dizer que admiro muito o trabalho do Grupo Interministerial e que recebi como delicioso este projeto, que já mudou de nome bem, de liderar a economia circular, de liderar a transição. Acho que não está ligado ao micro. Não está? Não se ouve, acho. Então, próximo. Calhar é mais fácil. Acho que, pronto, segue perto, como diz o plano europeu e concretiza, faz um conjunto de escolhas que são as que escolhe e que merecem o nosso apreço. Eu quero dizer duas ou três coisas que não posso deixar de dizer, face ao que já aqui também foi. A economia circular corre o risco de se transformar num jargão de marketing. Está presente em todo lado, corre o risco de não estar presente em lado nenhum. E este risco de generalização pode levar a uso inapropriado de conceitos e uso inapropriado de novos critérios e novos conceitos que, como sabem, não estão ainda estáveis. Os conceitos de durabilidade, reparabilidade, conceitos que vão ser postos em cima da mesa, como garantias vitalícias, etc., são coisas muito complexas, todas elas que ainda não são estáveis e que podem ser mal usadas num contexto novo. Quero, no entanto, e essa é uma grande observação que eu faço ao uso desses conceitos neste plano, e que se tiver tempo farei chegar até dia 30 ao grupo. Quero também dizer que há o risco de usarmos inapropriadamente generalizarmos algumas coisas. Eu compreendo o que alguns colegas aqui falaram quanto a esse mal-estar em relação aos empresários, mas convém não generalizarmos. Convém não esquecer que os empresários e as empresas que colocam produtos no mercado europeu têm que cumprir regras, normas e leis. E quando se diz que os produtos não são seguros, estão-se a dizer que os empresários não cumprem a lei. Ora, eu devo dizer com clareza que os associados que represento, que são as marcas que os senhores têm em casa, nas vossas cozinhas, e nas vossas salas, eu não tenho conhecimento que não cumpram a lei e não tenho conhecimento que metam no mercado, coloquem no mercado produtos ilegais. A nossa obrigação, se conhecermos isso, é denunciá-lo. A nossa associação tem procurado, junto à ASAI, junto do Governo, sempre pugnar por uma fiscalização adequada e exigente de todos os produtos que são colocados no mercado. O pior que pode acontecer é a concorrência ilegal que penaliza quem investe na qualidade e quem controla. Portanto, eu gostava de fazer esta seção geral sobre esse assunto, que está muito na moda, desde que houve o caso de Volkswagen, haver estas generalizações abusivas e que é preciso termos cuidado com. Quero, no entanto, também dizer que há um ponto neste plano de ação que me merece algum comentário, é um detalhe. Foca-se nos produtos, foca-se nos modelos de negócio e quando se foca no consumo,
foca-se no comportamento. Agora, eu acho que o consumo também pode ser regulamentado mais do que incentivado. Por exemplo, é muito fácil pôr propostas como garantia vitalícia em cima da mesa, mas há uma proposta que a nossa associação está a fazer há muito tempo, que nunca foi posta em cima da mesa, mas agora que se fala tanto em parabilidade, podemos aproveitar para alterar a lei das garantias e dizer que os consumidores têm a obrigação de aceitar os produtos, a reparação dos produtos se eles forem reparáveis. Quando o que está na lei não é isso. Ora bem, portanto, também não podemos querer ter sol na eira e a chuva no naval, como diz o povo. A questão dos empresários, haver pequenas e médias empresas pouco sensibilizadas, etc., é um facto. É um facto. Há aspectos que são muito importantes para que elas consigam começar a trabalhar. Alguns colegas já referiram, estes detalhes aqui que a colega do vídeo da embalagem referiu, são muito importantes para o setor deles. Por exemplo, as matérias-primas secundárias carecem de standardização, carecem de autorização, carecem de homogeneização de critérios, para que elas possam ser introduzidas com níveis harmonizados e de qualidade no mercado. A questão da durabilidade dos produtos. Não se pode generalizar, os produtos são diferentemente duráveis, tem que haver standardização, os comitês europeus têm que estar em funcionamento. É um assunto que poderia também ter uma nota ao sistema português de qualidade neste plano. Portanto, o envolvimento dos sistemas de normalização para o desenvolvimento de normas para as matérias-primas circulares, que são importantíssimas para a indústria poder trabalhar, sem o qual não pode. E todos nós, cidadãos, temos que ter consciência que Roma e Pavia não se fizeram num dia e que este processo, como diz a doutora Ana Sofia Vaz, é inelutável, sem dúvida, sem dúvida. Se olharmos para a poupança de energia que os eletrodomésticos têm desde há 20 anos a esta parte, o nível de evolução das suas etiquetas energéticas, o nível de evolução ao nível dos requisitos mínimos de concessão e de eficiência energética e de consumo de recursos como a água, tem introduzido um ganho enorme na eficiência de recursos em todo o mercado português. Convém não esquecer isso. E queria terminar dizendo aquilo que a nossa indústria, as nossas indústrias pensam como um grande pensamento macro sobre isto. Se ficarmos a pensar só em economia circular, não vamos lá. Porque a economia circular, só por si, precisa de uma sociedade circular. Não podem só ser os agentes económicos a resolver isto, sem uma sociedade circular. E o exemplo que eu dei há bocado. Então vamos pôr na legislação sobre garantias que a reparação é obrigatória. Não vamos querer apenas exigir que haja alterações do lado da oferta, vamos regulamentar também alterações do lado da procura, porque de facto os caminhos fazem-se caminhando aos poucos. Eram estas notas que eu vos queria deixar. Muito obrigado. Obrigada. Havia aqui mais uma pergunta. Também havia mais outra. Boa tarde. Eu queria começar por felicitar a organização, porque o tema é muito pertinente e é atual. Queria dizer que gostei muito da apresentação e que gostei particularmente do último slide, onde mostrava um esquema que era possível visualizar exatamente o que é que realmente é a economia circular e a transição da economia linear para a economia circular. E eu gostava de pegar no exemplo da construção. Eu quero que tenha feito várias ações de sensibilização para os materiais reciclados e verificamos que nós convidamos sempre empresas que tenham produtos com marcação CE para não haver desigualdade com a oferta de produtos do mercado virgem. E aquilo que nós verificamos é que há uma certa desconfiança e há uma falta de cultura ambiental sobre o que é realmente procurar materiais para a construção. Há sempre uma desconfiança de se aquilo tem segurança, se requer os mesmos cuidados de utilização, etc. E aquilo que nós temos verificado é que, apesar de existir uma meta de reciclagem dos resíduos de construção e demolição, nós sabemos que, e haver uma meta de incorporação de materiais reciclados, nós sabemos que ainda devemos estar longe de conseguir controlar, não digo cumprir, mas controlar o cumprimento. E por isso tenho alguma reserva sobre o passar na fase da construção do reciclar, que é uma fase que ainda nem todos alcançaram, para o reduzir. E penso que aí só poderia ser execuível se houvesse aqui, à semelhança dos sacos plásticos, neste caso um benefício fiscal, por exemplo, para os materiais reciclados com a redução do IVA.
Então a minha pergunta prende-se com o facto de, neste âmbito do plano de economia circular, se não existe a possibilidade de equacionar, uma vez também está o grupo de trabalho do crescimento verde, haver a possibilidade de equacionar, por exemplo, benefícios fiscais para melhorar e incorporar os processos da economia circular em alguns setores. Vamos fechar esta ronda de perguntas e depois fazemos mais uma última. Muito bem, as três pessoas que fizeram as perguntas já das minhas outras funções, temos aqui uma proximidade e obrigada pelas vossas questões. Indo aqui às questões colocadas pela indústria do vidro, sim, é verdade, é um problema. E é um problema, quer dizer, constata-se muitas vezes parece que o objetivo não são coincidentes, sendo certo que cada um tem a sua responsabilidade e a sua e por isso, ou seja, a questão da economia circular também ser importante, ou seja, em toda a cadeia de intervenientes nos setores, a inspeção, ou seja, estar alinhada com os objetivos sem pôr em causa, não é, a saúde pública, nem pôr em causa o que deve ser salvaguardado. Agora, situações destas ocorrem, estas situações, de facto, às vezes, para além dos casos em particular, não é, que foram elencados, muitas vezes isto é a minha ótica e o meu conhecimento anterior, um bocadinho, se calhar perdoem por isso, mas de facto às vezes temos que ver onde é que o problema está, onde é que ele começa. Muitas vezes, claro, isso é tudo verdade e nós não gostamos efetivamente que isso aconteça, mas importará perceber porque é que isso acontece, ou seja, pôr as pessoas sentadas e perceber porque é que há este diferente e tentar encontrar uma solução em conjunto, porque muitas vezes isto tem a ver com o que os inspectores encontram e, de facto, na percepção dos inspectores, aquilo para eles não é o que os industriais consideram resíduo de embalagem, mas nós, ou seja, há muito lixo lá misturado, às vezes encontra-se outras coisas para além do vidro. Por isso, aqui, de certeza, no meio é que está a razão, ou seja, e por isso temos que encontrar aqui soluções, neste caso em particular, como noutros. Ou seja, a inspeção é um instrumento importantíssimo para garantir que as coisas funcionam, mas de facto às vezes há um problema de percepcionar, e eu volto outra vez a falar nos acordos circulares e na questão de, ou seja, de pôr os vários intervenientes onde há problemas e tentar resolver no sentido de resolver, não é de, ou seja, é ir onde é que está o problema? E de facto isso pode andar para trás e perceber onde é que eventualmente poderá estar a haver essa contaminação, o que é que faz os inspectores levarem a rejeitar. Eu não estou a crer que eles façam isso por vontade própria, digamos assim, olha, agora vou aplicar com a consumidor do vidro, não é? Ou seja, e por isso acho que é um espaço de conversa, e ainda mais, cada vez mais os objetivos de reciclagem vão ser mais ambiciosos. E o vidro, nós temos um problema. Onde é que está o vidro? É quase onde está o óleo. Ninguém sabe, porque o vidro é um dos mais antigos da recolha seletiva e de facto é que nós temos mais problemas em cumprir as metas. E isto leva-nos a questionar. Há muita gente com garrafas de vinho em casa ou os estrangeiros levam as garrafas todas. Quer dizer, de facto é uma pergunta para $1 milhão. Onde é que está o vidro? Mas, de facto, este caso não é único. Acho que temos que encontrar espaço de aproximação, ou seja, através, eu acho que o acordo circular é muito interessante e dá-nos espaço para isso, mas eventualmente poderá haver outros. Relativamente ao desafio aqui da Beatriz, relativamente ao não ser o vidro, a cortiça foi um bocado escolhido também pelo facto de ser um material natural, ou seja, e esta necessidade de nós começarmos a vidro, sim, mas sim, mas é um bocado mais elaborado. Mas elaborado. Perdoem-me assim as minhas. Tudo bem, é um mais natural. Mas pronto, mas é diferente, não é Beatriz? Não, peço desculpa, não percebi. Somos preto natural, mas tudo são recursos. Alguns são mais transformados. O plástico não é bem natural, não é? Exato, o plástico como mas pronto, eu não sou de química, nem, por isso perdoem assim as minhas, às vezes, pontapés, mas, ou seja, o objetivo foi este, eu acho que é um produto português, ou seja, foi estes critérios que de alguma maneira foi também o que nos distingue, não é? A cortiça, apesar de,
e possivelmente a nível de volume de negócios e volume pode não ter tanto impacto, mas de facto é um produto nosso que pode ter uma projeção e desenvolvimento de novos produtos, se calhar diferentes, mas isso podemos pôr em cima da mesa e pode ser um setor a ver ser abraçado também. Relativamente à AGEF, obrigada pelo que partilhou, a questão da garantia, a perspectiva da AGEF, acho que é importante. Não, mas é um detalhe que é importante pôr em cima da mesa. Claro que aqui tem a ver com compromissos de todos os lados, não é só dos produtores, os consumidores têm aqui uma responsabilidade muito acrescida. É mais os incentivos, de facto, a questão dos incentivos e esta questão é importante. De facto, os produtores que a associação, a AGEF, representa, têm aqui um peso muito importante em todo este plano, a questão da concessão, a questão da obsolescência programada, que não existe, não é na ótica dos produtores, mas eu sei, eu estava agora a brincar, mas eu vou ter que dizer qualquer coisa sobre está bem. Peço desculpa, mas nós estamos mesmo no final, temos muito pouco tempo e temos ainda uma pergunta, por isso... E depois só aqui, mas estou a dizer, eu estava a brincar, mas percebe-se que tem que se pôr num... Eu peço desculpa, mas no final se calhar é melhor dirigir-se diretamente à oradora. Sim. Mas, não pode ser só mas Está bem. é que ainda falta responder a uma pergunta. Peço desculpa, não queria... relativamente à Quercus, há uma ação lá prevista relativamente aos instrumentos financeiros, em que tudo isso, e é mesmo a nível europeu, está-se a equacionar as questões mesmo dos IVAs, ou seja, uma reformulação dos impostos, ou seja, do que se paga. E essa ação, que está mesmo lá, que eu referi, eu agora já não sei qual é o nome da ação, mas tem tudo a ver com os instrumentos e como é que nós podemos levar, tanto na ótica da procura como da oferta, a ver, digamos assim, essa mudança de ajustamento, sim. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Está a conseguir? Muito obrigado, parabéns pela sua exposição. Deixe-me apresentar, sou o Rui Manuel Rodrigues, sou geógrafo de formação. Neste momento estou a realizar um projeto sobre uma área urbana ou industrial obsoleta no concelho de Lisboa, freguesia de Marvila, e estou associado com o ISEL. Portanto, a minha apresentação está feita. Em relação à questão desta economia circular, eu vou abordar aqui uma questão do ordenamento do território. É uma ideia muito simples, mas pô-la em prática é de uma elevadíssima complexidade, reconheço. Um aspecto menos feliz da indústria portuguesa, que ela tem estado tendencialmente desordenada, isto não é, as coisas não são preto e branco, mas tem andado tendencialmente desordenada, e seria muito interessante que ela estivesse, digamos assim, concentrada em parques industriais e parques industriais que estivessem devidamente infraestruturados, com as infraestruturas, as chamadas indústrias de tratamento de resíduos, seja o tratamento das águas, seja o tratamento dos produtos químicos, etc. E isso penso que seria um impulso muito importante para a economia circular. Claro que esta ideia é muito simples de dizer, mas é demasiado complexa, porque o ordenamento do território é complexo. Foi mais um comentário do que uma pergunta. Uma última questão, se me permitirem, até porque a Câmara de Lisboa tem sido pioneira na utilização de água residual tratada. Essa água residual, provavelmente isto deveria ter sido entregue, esta questão devia ser colocada à Câmara de Lisboa, mas essa água estará em condições de ser utilizada nas hortas urbanas ou mesmo em processos de reflorestação? Era esta, deixo e obrigado mais uma vez. Obrigada. Vamos concluir com a resposta a esta pergunta. Só queria dizer que a questão do ordenamento do território é fundamental e, de facto, nós
nas ações setoriais, temos lá identificado, ou seja, essa problemática nas zonas empresariais responsáveis de tornar, ou seja, de facto, essas zonas potenciais, organizar e potenciar a economia circular. Mas a questão do ordenamento do território, pelo menos eu acompanhei o desenvolvimento do plano, mas estavam muito cientes da necessidade de fazer, ou seja, essa organização. Eu não conheço os termos do plano, mas é um dos objetivos, mesmo as áreas estão abandonadas, ou seja, havia aí uma preocupação em revitalizar de uma forma ordenada e de começar a controlar. Porque de facto o que se vê